12 fenómenos atmosféricos estranhos. Os fenómenos ópticos atmosféricos são fenómenos interessantes e que deram origem a lendas, histórias e mitos. A mitologia que acompanha estes fenómenos tem origem desde que o ser humano inventou a escrita e, muitas vezes, aparecem descrições destes fenómenos em textos religiosos ou similares. Também no mundo da arte, estes fenómenos serviram de inspiração. Hoje em dia, estes fenómenos já têm explicação, após anos ou até décadas de escrutínio científico. Um interveniente imprescindível para a formação da maioria dos fenómenos ópticos é a presença de água, seja em estado líquido ou em estado sólido, enquanto cristais de gelo na atmosfera. Mas para a ocorrência de quaisquer um destes fenómenos, há outro ingrediente indispensável: a existência de luz. Neste artigo, iremos abordar alguns dos fenómenos mais interessantes, começando por este primeiro, que é o arco-íris. A sua ocorrência deriva da decomposição da luz, através da incidência de luz do Sol nas gotas de chuva em suspensão na atmosfera. Indicia a ocorrência de aguaceiros. Ocorre assim durante o dia, em situações de regime de aguaceiros e ecoando do vislumbramento de uma cortina de precipitação. Portanto, na área onde está o arco-íris, é praticamente certo que esteja a precipitar, mesmo que no ponto onde este é avistado não esteja. Irisações. A ocorrência deste fenómeno deriva da existência de nuvens compostas por cristais de gelo, normalmente cirros e cirrostratos, que são nuvens altas. Estas, devido a esta razão, produzem um efeito de prisma solar ao receberem incidência solar direta. Decompondo-se a luz num conjunto de cores, este fenómeno ocorre apenas quando existe uma incidência de raios solares numa gama de ângulos específica e é visível da superfície apenas durante o dia, já que a luz refletida pela Lua não é capaz de produzir esta ocorrência. Halo solar e halo lunar ocorrem na presença de nuvens altas, compostas essencialmente por cristais de gelo, normalmente cirrostratos, e que, devido à sua composição, produzem um efeito de prisma, devido à sua geometria própria, provocando também um efeito de refração da luz solar. Ocorrem assim, portanto, durante o dia e também durante a noite. Um halo de 22 graus ocorre quando a luz atravessa um cristal de gelo e sai pelo outro lado. Ocorre refração da luz quando este entra no cristal de gelo e quando atravessa toda a sua espessura. A razão da sua denominação deve-se ao facto de as duas refrações de luz terem um ângulo de 22 graus entre si, originando um anel ou halo de 22 graus, e podendo este ser derivado da luz solar ou lunar. A diferença neste caso resume-se à sua denominação em função da origem óptica do fenómeno. Halo solar ocorre, portanto, durante a existência de luz diurna, enquanto que um halo lunar tem as mesmas expressões em relação à existência de nebulosidade alta, mas a refração da luz deve-se à presença da luz da Lua. Sundog. Este fenómeno é similar ao halo, mas produz quando existe uma coluna vertical extensa com água no estado sólido, ou seja, cristais de gelo. A refração da luz solar nestes cristais gera colunas de luz que, por vezes, podem aparecer isoladas e outras vezes estão inseridas no halo. Light pillars. Este fenómeno ocorre quando a luz das cidades, ou da Lua, ou de qualquer outra fonte de pequena dimensão, é refletida num ambiente repleto de cristais de gelo, que se estende até elevadas altitudes. Nestas condições, formam-se pilares de luz que podem ser visíveis até a dezenas de quilómetros. Auroras polares, sejam boreais ou austrais. Este é um fenómeno óptico que se observa durante as noites, nas regiões polares, devido ao impacto de partículas de vento solar com a alta atmosfera da Terra. Estas
são canalizadas pelo campo magnético da Terra. Os fotões reagem com as moléculas de gases desta camada atmosférica, provocando a emissão de luz. Os tons destas luzes dependem dos gases envolvidos no processo. Esta situação ocorre em latitudes elevadas, seja no hemisfério norte ou sul, dado que as partículas de vento solar, que as originam, tendem a ser atraídas para estas latitudes polares. Isto deve-se à dinâmica do campo magnético da Terra. Miragem e tremolina. Este fenómeno óptico é composto por imagens em ondulação aparente, ou faixas de objetos relativamente distantes que podem aparecer na posição normal ou até invertidas, devido às distorções. Estas miragens geram visões de objetos que poderão aparentar estar muito acima ou muito abaixo do que realmente se apresentam, relativamente ao horizonte. Isto pode ocorrer até revelando-se objetos que estão abaixo do horizonte, mas que se tornam visíveis e vice-versa. Tal ocorre devido ao encurvamento dos raios de luz que, devido às camadas de ar que atravessam com diferentes densidades, se deformam e curvam, alterando assim a percepção dos objetos visíveis. O motivo principal para tal heterogeneidade da densidade das camadas de ar subjacentes é a enorme diferença de temperatura que poderá ocorrer entre a superfície do solo e a camada de ar imediatamente superior, um local específico onde irá ocorrer a referida distorção da imagem, com a denominação de miragem. A tremolina deriva da miragem, mas infere movimento aparente nestes objetos nela contidos, dando assim uma falsa impressão de constante movimento ou agitação. Lenticulares. Estas nuvens, chamadas de altocúmulos lenticulares, formam-se quando correntes de ar a grande velocidade sobem por cima de áreas montanhosas. Assim, o ar sobe e condensa, voltando a descer do lado oposto ao sistema montanhoso. Neste processo, formam-se camadas de saturação com forma de lentes. Como se formam a grande altitude, estas nuvens podem ser vistas a dezenas ou centenas de quilómetros de distância. Ao nascer e ao pôr do sol, assumem uma coloração muito viva e impressionante. Fall Streak Holes. Estas formações ocorrem quando camadas de nuvens médias colapsam rapidamente. O fenómeno é causado pela rápida passagem de água em estado superarrefecido para o estado sólido, que precipita e abre assim um buraco no teto de nuvens. Ao nascer e pôr do sol, este fenómeno pode ser vislumbrado de forma bastante singular, já que as cores do céu se apresentam bastante vivas a estas horas, e é visível não só a abertura de uma clareira nas nuvens, como também a queda de uma pluma de cristais de gelo, que se dissipa como um véu. Aspéritas. Estas nuvens são raras e formam-se quando camadas de ar saturado se movem e as condições formam estratificação atmosférica. Como o ar saturado não se mistura com as camadas que o limitam, formam-se ondas e redemoinhos que dão a estas nuvens um aspecto alienígena. Mamatos. Estas nuvens formam-se em áreas de correntes ascendentes, associadas a trovoadas. O ar em subida rápida interage com ar mais estável e seco em altitude, resultando assim em turbilhões que geram estas nuvens de aspecto impressionante. A grande diferença de luminosidade e o ângulo a que se formam ajudam a montar um cenário que pode ser bastante aterrador. Nuvens estratosféricas. Estas nuvens formam-se na estratosfera, quando esta arrefece de forma extrema, no inverno das latitudes altas. As nuvens refletem o Sol, mesmo dezenas de minutos depois deste se pôr, dado que estas se situam a mais de 30 km de altitude. Como são constituídas de cristais de gelo, a luz solar é refletida numa panóplia de cores exóticas.
Sigam esta e outras informações em permanência nas nossas redes sociais e no nosso site em bestweather.org.